Queremos falar um pouquinho sobre cuidados específicos, onde nós vamos abordar a questão de cuidados com drenos e catéter também, tá? Falando sobre catéter venoso periférico centrais, o que a gente pode dar de entendimento, né? O acesso venoso tem como finalidade a inserção de um catéter ou uma agulha e uma veia do paciente, onde a gente vai visar o quê? Nós podemos fazer laboratoriais, infundir drogas, sangue, dietas parenterais, né, que é a nutrição parenteral. Então, através desses dispositivos, nós temos essa facilidade, né, que nos ajuda a realizar esses tipos de procedimento, né? É bom relembrar também que nós temos alguns tipos de catéter venoso periférico, que eles são, quais são eles? Né? O dispositivo para acesso venoso tipo agulha, considerado como scalp, né? O Butterfly, e o dispositivo para acesso tipo catéter sobre agulha, que são os gelcos, sabendo que nós temos variações de numerações. O scalp, nós temos scalp 21, 23, 25, 27, e os gelcos nós temos o 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Cada um deles apresenta numeração e uma coloração diferenciada que vai nos ajudar a distinguir cada um desses dispositivos de uma forma mais fácil, né, no momento que a gente vai fazer a utilização. Lembrando-se que toda vez que a gente vai realizar alguma punção venosa, nós devemos realizar a higiene das mãos, separar todos os materiais adequados, principalmente averiguar se esse paciente tem uma condição venosa adequada para aquele tipo de dispositivo que a gente vai estar fazendo a utilização, né? Vamos reunir todos os materiais, vamos fazer uma bela antisepsia da região, lembrando que a partir do momento que eu faço uma introdução, que eu vou invadir esse paciente, se essa área não está totalmente com uma asepsia realizada de forma adequada, eu corro o risco de levar contaminação para dentro da corrente sanguínea desse paciente. Então, é muito importante o momento dessa asepsia. Hoje a gente tem suaves de álcool, bolas de algodão, a forma mais adequada de estar fazendo as utilizações da antiasepsia no nosso paciente. O acesso venoso central, né, é um catéter considerado venoso porque ele vai fazer o quê? Ele tem na sua via, né, tanto a ponta distal, né, como o proximal. E o que vai diferenciar? Que ele vai ficar localizado entre o átrio direito ou a veia cava inferior. Vamos saber se realmente esse catéter está disponível, se ele está pérvio, se ele está útil, através de uma radiografia, né? Passa-se o catéter e aí nós fazemos um exame de imagem, uma radiografia, para poder dizer se está tudo ok para fazer a utilização desse catéter. Lembrando que o catéter venoso central é um catéter realizado apenas pelo médico, né? Ele tem totalmente o direito, ele está habilitado de estar realizando esse tipo de procedimento, tá? Temos também o catéter PIC, né? Lembrando que o catéter venoso central, ele é duplo lume, né? Tem duas vias, isso nos facilita bastante. O paciente que vai receber drogas vasoativas, drogas vesicantes, nutrição parenteral, né? Medicações que necessitam de via exclusiva para ser utilizado, então eles nos ajudam bastante. Temos também os dispositivos de acesso venoso de inserção periférica, o famoso PIC, que ele é realizado, a sua passagem é feita através da habilitação de um enfermeiro e até mesmo de um médico. Temos também o dispositivo monolumen sobre agulha, né, com o intracarte, muitas pessoas conhecem o intracarte, né, não tão utilizado, mas que já teve uma utilização muito frequente. Algumas instituições ainda fazem a utilização. Lembrando-se que ambos, para poder ter acesso, para poder fazer a utilização deles, é necessário realizar uma radiografia para fazer a liberação desses catéteres, para a gente poder infundir soluções, medicamentos, sangue, entre outros fatores que vai ser de grande uso. E aqui a gente consegue dar uma visualizaçãozinha como que fica, como que é a inserção desse catéter,
né? Então, um catéter central, vocês estão vendo como que ele acaba sendo alocado. Lembrando que eu posso passar o catéter central em jugular, externa, eu posso passar numa subclave, posso passar numa região inguinal, femoral, né? Então, tem alguns lugares propícios para isso. O pique eu posso passar em jugular, região cefálica, axilar, braquial, veia basílica, veia cefálica, região poplítea, né, dorso do pé. Então a gente tem várias áreas que vai nos dar a disponibilidade de fazer essa realização desse catéter. Temos também a questão de drenagem de tórax, né, que nós vamos fazer a utilização de materiais. Na verdade, a gente sabe que o nosso pulmão é revestido por uma membrana serosa, né? Que a gente chama ela de quê? De pleura, né? Então, essa pleura visceral, ela vai revestir toda a superfície do pulmão, né? Então, caso eu sofra algum problema, né? Eu vou ter, é necessário realizar uma drenagem. Então, quando que eu faço uma drenagem torácica? Quando há um acúmulo anormal de líquido ou ar nesse espaço, né, que interfere o mecanismo ventilatório, onde eu acaba ficando impossibilitado de ter todo aquele processo de troca gasosa, tá? Esse tratamento, a gente vai realizar uma colocação de um catéter, né, lá no espaço pleural, né, e aí um sistema de drenagem vai fazer com que esse líquido, esse ar, acaba sendo retirado. É indicado em quais casos? Pneumotórax, eumotórax, fístula, cirurgia intratorácica, entre outros fatores que vai fazer com que seja necessário. Fico sabendo como, se o paciente começa a apresentar algum tipo de desconforto, dor, faço uma radiografia, faço uma tomografia, a gente consegue visualizar uma área que está totalmente comprometida, então provavelmente o médico vai tomar a conduta de realizar essa drenagem torácica, tá? É um procedimento médico, a responsabilidade total é dele, né? E nós, a enfermagem, temos um papel de auxiliar o médico nessa inserção e até mesmo na manutenção desse catéter. Temos que tomar todos os cuidados a respeito de elevação de cabeceira, técnicas antiassépticas, fixar o dreno de forma correta, colocar o selo d'água de forma correta, ao movimentar o paciente, clampear, não deixar aberto para não introduzir o líquido que está sendo drenado novamente para o tórax desse paciente, tá? Então, é muito importante. Antes da passagem, a gente vai orientar esse paciente, vamos posicionar de forma correta, vamos preparar material, preparar o paciente. Durante a passagem, vamos auxiliar o médico nessa punção, vamos controlar e monitorar, vamos fazer a monitorização de frequência cardíaca, oximetria, dor desse paciente. E após a passagem, a gente vai fazer o quê? Realizar o curativo, né? Vamos fazer a fixação bonitinha, vamos colocar a fita adesiva, vamos mensurar o volume que foi drenado, anotar, né, tudo que aconteceu, se esse dreno tá borbulhante, se não tá, como que tá o paciente após a introdução desse dispositivo. Isso é muito importante a gente prestar atenção. Como eu disse para você, nós temos que prestar atenção nesses 3 passos, antes, durante e após a passagem do dreno, e sempre não esquecer, em momento algum, de fazer a anotação. A pressão venosa central, a PVC, né, nós vamos fazer a mensuração, né, daquele acúmulo de um acúmulo que está estimado ali do preenchimento dos ventrículos, né? Quando tem alguma interpretação inadequada das suas funções. Então, nós podemos verificar de 2 formas, através de coluna d'água, né? Ou até mesmo a gente pode estar avaliando através de transdutores elétricos, né? Então, que acabam apresentando os valores diferenciados. Se eu tenho uma régua, eu tenho que avaliar que os valores têm que ficar entre 6 a 10 centímetros de água, né? Que é através da coluna d'água. E se for através do transdutor eletrônico, vai variar de 3 a 6. Então, lá no meu monitor cardíaco, quando eu vou fazer a verificação, que eu vou medir a PVC, eu sei que se tiver entre 3 e 6,
o paciente tá ok. Se tiver a menos ou a mais, o médico vai tomar a conduta de quais são o procedimento adequado que ele vai estar realizando da agora para frente, né? E a mesma coisa se eu tiver uma régua, fazer uma medição com a coluna d'água, né? Então, eu tenho que deixar o paciente lá fazer a mensuração a partir da linha axilar, né? Que vai ser o meu ponto zero, o paciente vai estar com o decúbito totalmente zero, e nós vamos fazer essa verificação para poder o quê? Nós vamos avaliar como que tá esse acesso, né? Vamos ficar atento nos valores se estão baixos, se estão altos, para ver se não tá tendo uma sobrecarga hídrica aí desse paciente. Então, a gente vai ter que tomar um outro tipo de conduta. Vamos fazer um controle rigoroso do nosso balanço hídrico, né? Na verdade, vamos precisar monitorar esse paciente num período de 24 horas, onde a gente vai estar restringindo tudo que está entrando, tanto de solução via oral, endovenosa, nós precisamos e necessitamos fazer esse tipo de conduta, tá? A parte de sistema de condução elétrica, a gente consegue fazer essa verificação também através do monitor cardíaco, né? Eles nos dão essa segurança, né, de nos dizer se está acontecendo alguma coisa, se o paciente está desfibrilando, está tendo uma taquicardia, né, está tendo uma sistolia. Então, eles dão um parâmetro para a gente como conduzir o paciente nesse tipo de situação. Técnica de monitorização cardíaca não invasiva, sabemos o quê? Que nós temos lá o monitor cardíaco, temos os eletrodos, oxímetro, e lembrando que a partir do momento que a gente vai monitorizar, nós temos 3 tipos de, como que eu posso dizer, de cabo de eletrodos, né? Nós temos aqueles de 3 vias, de 4 vias, de 5 vias. O de 3 vias a gente utiliza muito mais em criança, em neonatologia, né? De 4 e 5 vias a gente já utiliza mais na parte adulta, porque são muitas fiações, então não é viável num recém-nascido, uma criança menor, a gente fazer a utilização de cabo com muitas vias, tá? Vai estar instalando esses cabos no nosso monitor. Os eletrodos são apropriados, nós hoje temos eletrodos para criança, para neonato e para adulto, né? Em algumas instituições eles acabam fazendo adaptação, pois não tem o infantil, acaba cortando o adulto para adaptar, para poder não ficar aquele dispositivo muito grosseiro na pele do paciente, tá? Então, tudo que tiver, nós vamos estar anotando se teve bradicardia, taquicardia. No meu monitor eu posso fazer a alocação do oxímetro também, posso colocar como que tá a saturação desse paciente, se tá normal, se tá diminuída, se tá aumentada, tá? Então, a gente vai ter um controle e é um papel fundamental nosso da enfermagem verificar esses parâmetros, saber quando o monitor está alarmando, né? Porque um aparelho não alarma do nada. Então, às vezes não, nós precisamos sempre verificar como que está o nosso monitor e adequar ele da forma correta, conforme a faixa etária de cada paciente. Eu não posso deixar um paciente neonatal com os controles de um paciente adulto, não posso deixar um paciente adulto com os controles de um paciente neonatal. Lógico, o monitor vai alarmar, vai apitar por qual razão? Porque os parâmetros que estão adequados ali estão totalmente inapropriados, então eu preciso deixá-los de forma correta para uso daquele paciente. Temos também o catéter de Swan-Ganz, né? Já conversamos um pouco também sobre ele. Ele é indicado para paciente que tem infarto agudo do miocárdio, algum tipo de angina, edema pulmonar, né? Pancreatite, insuficiência renal. E nós precisamos ter o cuidado com esse tipo de dispositivo, né? No momento de preparar, né, um material totalmente estéril, os kits adequados, forro, né, vamos ter que higienizar as mãos, preparar muito bem essa solução heparina, deixar curativo preparado no momento de realizar essa fixação, né, temos que deixar o paciente em decúbito zero para fazer todo o procedimento. Então, são situações que a gente tem que dar uma atenção a mais, né? E a gente vai monitorizar isso como? Sempre vamos observar a questão de sangramento, se esse catéter realmente está alocado, está fixo de forma correta. Vamos evitar de manusear em momentos inapropriados, né?
Para quê? Para que esse paciente não venha correr nenhum risco, nenhum tipo de uma infecção muito mais séria e severa. A monitorização de pressão intracraniana, né, que são um procedimento que é indicado para monitorar realmente a pressão intracraniana quando há algum tipo de hipertensão, né? Isso acontece quando o paciente tem algum tipo de traumatismo, algum tipo de acidente vascular encefálico, tumor, algumas cirurgias infecções, entre outras patologias, né, que acaba sendo necessário a utilização desse dispositivo. Precisamos sempre estar monitorizando o que no caso desse paciente? Como que está o quadro neurológico desse paciente, né? Vamos deixar o paciente totalmente alinhado, de forma adequada, vamos ver como que está o volume desse líquido, vamos monitorizar a questão respiratória desse paciente. Então, nós vamos acompanhar esse paciente de mais pertinho. Para isso, a gente vai avaliar a escala de Glasgow, né, para ver como está essa função neurológica, tá tendo resposta verbal, motora, ocular, né? Então, a gente vai trabalhar prestando bastante atenção nesse paciente dentro da nossa UTI. Os exames laboratoriais dentro de uma UTI são exames que são colhidos quase todos os dias. O paciente tem esse tipo de procedimento, né? Às vezes são vários exames. E por que isso acontece? Porque dependendo da condição clínica do paciente, o médico pede uma avaliação mais complexa, né? Então, nós temos um papel importante, né, de ter o entendimento e o conhecimento desses exames, porque tudo precisa ter uma técnica, a forma correta, né, de funcionar, de como fazer, como colher, qual a sequência, quais são os exames, quais são os valores que eles têm, né? Um dos exames mais utilizados e mais realizado dentro de uma UTI é a gasometria arterial e a venosa. Lembrando-se que a gasometria arterial ela é realizada apenas por enfermeiro e por médico, já a gasometria venosa, os 6 técnicos de enfermagem têm toda a autonomia para estar realizando, né? A gasometria tem uns valores de referência onde há variações quando ela é venosa e quando ela é arterial. Então, vai do médico fazer essa avaliação para ver se precisa regular algum fator com medicação, com oxigênio para os nossos pacientes. Temos exames de urina, né, que ele é utilizado, que ele vai nos dizer se esse paciente tem algum problema renal, algo que não é visível, né? Com isso a gente consegue avaliar a cor, sua densidade, como que tá o pH dessa urina, né? Se tá crescendo alguma coisa. Nesse caso, quando o médico vê alguma alteração, ele já solicita o quê? A urocultura, porque a urocultura vai nos mostrar se há um crescimento de alguma bactériazinha aí no trato urinário do paciente. Temos também os exames de imagens, né, que são utilizados para dar um diagnóstico mais certeiro para a gente, né? E alguns dos exames, dos principais exames necessários para ajudar nos tratamentos é a ultrassonografia, né? Que vai mostrar tecido mole, vai mostrar qualquer alteração, líquidos, tumores, cisto, a gente vai conseguir visualizar de uma forma bem mais fácil. Temos também os exames de imagem de radiológicos, né, que são radiografias que vai nos mostrar a questão de como que tá osso, né, alguns órgãos, alguns tecidos, então vai dar alguma demonstração de algum problema, principalmente se for algum tipo de problema ósseo, né, aí ele vai dar uma certeza pra gente. Em alguns casos se utiliza-se nas radiografias a introdução e a utilização de contraste injetável na veia, né, para facilitar a visualização. Às vezes não tá uma visualização muito boa, o médico solicita que faça através de via de contraste. Temos também tomografia computadorizada, que vai mostrar direitinho, às vezes eu fiz um exame